Dia! Estamos ao vivo para mais um dia de estudo, é o nosso quarto encontro de estudo do livro Por que o Amor é Importante. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A proposta é a gente estudar esse livro, capítulo por capítulo, encontro por encontro, toda terça às 9 da manhã aqui no Instagram. Tá bom? Quem estiver me assistindo pelo YouTube, coloque na agenda para a próxima terça estar com a gente. Venham juntos, que esse livro é muito profundo, muito bom. Bom dia, Gi! Seja bem-vinda! Quem estiver assistindo gravado depois, quiser andar um pouquinho, que agora nós vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando, para eu dar bom dia para todo mundo. Bom dia, Lari! Bom dia, Mi! Sejam bem-vindas. Esse encontro de estudo para mim está sendo muito bom. Como eu falei, eu vou estudar independente de ter gente estudando aqui comigo ou não. É uma forma de eu ter isso, né? Essa disciplina, esse comprometimento. Eu sei que é mais difícil das pessoas poderem acompanhar. Muita gente entra aqui, percebe que é um grupo de estudo mesmo, e aí me escreve depois, Alce, eu vou querer assistir as outras aulas, depois eu volto e tal. Mas eu tô tendo muitos feedbacks super legais de como esse estudo aqui, ao vivo e coletivo, tá sendo bacana para as pessoas conseguirem ter essa disciplina, né? Muita gente, por exemplo, coloca o áudio para tocar e vai continuar trabalhando, fazendo coisas da casa, coloca o fone, né? Vai fazendo coisas manuais. Tem mães que trabalham manualmente com artesanato, né? E aí elas falam, nossa, enquanto eu tô trabalhando, eu tô conseguindo estudar, porque eu não tenho tempo de estudar em outros momentos. Então foi uma forma que eu encontrei de estudar, porque eu me comprometo com vocês, né, para ter essa disciplina, e também de conseguir apoiar outras mães, outras mulheres, outros homens, né, a fazer esse estudo junto com a gente. Tá bom? Então, se vocês conhecerem pessoas que vocês acham que poderiam se beneficiar desse conteúdo, esse livro, Porque é um Amor Importante, eu vou falar um pouquinho de novo sobre ele, bem rapidinho. Ele é de uma médica, né? E ela é terapeuta, e ela fez um aglomerado, assim. O que ela fez? Ela percebeu que os estudos estão aí, gente. Tá na mão da galera, tá? Super disponível. Hoje a neurociência tá super disponível. Acontece que é uma linguagem muito difícil, né? Ela coloca dados aqui e fala, e por que não é todo mundo que sabe disso ainda? Porque as pessoas não têm vontade nenhuma de acessar esse conteúdo, que é uma linguagem difícil, muito técnica. Então, o que ela fez? Ela olhou todos esses conteúdos que vêm de diversos locais, então vem da psicanálise, vem da neurociência, vem da medicina, vem da psicologia, e ela foi juntando todas essas descobertas, que vem normalmente a partir de 1990, confirmando, né, que foi quando a ciência deu aquele boom com o tomógrafo, com aparelhos que realmente conseguiam diagnosticar não, conseguiam fotografar, ver exatamente o que acontecia no cérebro, que parte do cérebro ativa, que hormônios são produzidos, aonde, como, né? Nossa, mas aquela memória lá quando ele tinha 1 ano, por que ativa essa e essa parte do cérebro? Então, como, por exemplo, deixar o bebê chorando até dormir afeta que partes do cérebro? O que essas partes do cérebro têm a ver com a pessoa que ele é hoje? Então, gente, isso foi comprovado, não é mais achismo, né? A gente achava que uma criança bem educada era o comportamento que ela apresentava naquele momento imediato. Olha que lindo, meu filho já dorme sozinho. Viu como eu soube educá-lo para ele dormir sozinho? Agora, o preço que se paga para fazer ele dormir sozinho, por exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que toda criança que dorme sozinha foi traumatizada. Mas essa ideia do que causou no cérebro da criança, que partes ficaram registradas, o quê? Que condiciona, que impacta totalmente esse adulto que ele vai ser no futuro, só se soube disso agora. Com certeza a ciência vai avançar mais e a gente vai descobrir mais coisas. Mas hoje a gente já tem muita informação, super legal. Oi, quem que é você que escreveu aqui, mulher, eu te amo, que amor, depilação te ângua? Quem é? Me fala quem é, que amor. Obrigada. Que pode dar esse suporte, tá? Então, esse suporte pra gente fazer diferente se a gente quiser. Então, esses argumentos que a gente usa, né? Se você faz isso, você tá mal acostumando o seu filho. Inclusive, eu acho que eu vou fazer uma live a quinta-feira eu faço live toda quinta às 9 da manhã, pra quem não sabe também. Mas na quinta eu faço live de explanação mesmo, de explicação, de explanação, etc. E na terça é essa live de estudo desse livro. E acho que eu vou fazer uma live sobre associação negativa do sono.
Ontem vieram me perguntar, uma pessoa super querida veio me perguntar que eu achava que tem muitos educadores parentais, muita gente super estudiosa que defende que tem sim associação negativa para dormir. Por exemplo, fazer dormir mamando é uma associação negativa e tal. Eu acho que vou fazer uma live sobre isso. Porque a gente considera sempre o imediatismo, né? Por que a gente acha que é negativo? Porque prende o adulto, porque a criança depende do adulto. Será que isso é negativo? Será que isso é positivo? Será que o positivo é a criança dormir sozinha? Olha, o positivo é a criança conseguir dormir sozinha. Isso é maravilhoso. Maravilhoso para quem? Que impactos isso tem no cérebro? Né? Como que é feito isso para a criança dormir sozinha? Qual o caminho até a criança dormir sozinha? O que esse caminho causa? Né? É isso que a gente está falando só do sono. Isso em tudo, gente. Em tudo no dia a dia da criança. Oi, Michele. Obrigada. Oi, Luíse. Seja bem-vinda. Luíse é minha amiga, super parceira de marketing digital. Quem precisar de qualquer coisa, falem com a Luíse. Ela cuida do meu site, ela me ajuda em muita coisa, me salva em milhares de coisas. Luíse Machado Consultoria. Gente, tá aqui. Quem precisar, fale com ela. Gente, então que bom que vocês estão entrando. Oi, Isa! Nossa, Isa, você tá conseguindo vir quase toda terça, né? Que delícia. Que gostoso. Isabela Isolani também, outra super parceira aqui. Especialista em porpédia, especialista em sling, em dança com bebês, esses primeiros anos da criança, né? Abordagem Pickler. Sigam a Isabela Isolani também, que vocês vão adorar. A Luísa, a Isabela, todo mundo que tá chegando aqui. Só gente boa, gente. Graças a Deus. Eu sou sempre muito abençoada com as amigas que vão chegando, com as parceiras. Gente muito, muito, muito capacitada, muito competente. E vamos lá, vamos continuar com o nosso livro então. Levanta a mãozinha quem tem o livro, gente. Quem tem o livro, quem tá lendo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui rapidinho. Eu tenho uma amigona que comprou o livro, que quer estudar com a gente, que ela só pode a partir das 9h30. Quem tá vindo aqui direto, tipo a Isa, a Luíse, acho que até a Gisele tá vindo direto, né, Gi? A Lari talvez sim, eu não sei se a Michelle tá conseguindo. Pra vocês fica ruim ser 9h30? Eu tava pensando em mudar. Meu filho sempre dormiu comigo, 4 anos já. A segurança não é dele, ele é nossa também. Não é só dele, é nossa também. Legal. Me falem se pra vocês, fala assim, 9h30 ok, que dê pra eu saber. Pode ser às 9h30 pra Izzy? Legal. Luísa também pode 9h30. Gente, já pensou que legal se eu conseguir mudar por ela e daí todo mundo puder acompanhar junto? Vai ser muito bacana. Então tá bom, vamos escrevendo aí pra gente poder começar, que já são 9h15. Quem tiver com o livro, peguem o livro. A Gisele também pode, a Lari também pode. Que bom, então fechou, gente. Vocês são as mais que estão acompanhando aqui, então a gente já consegue acompanhar todo mundo junto. Então a partir de terça que vem a gente muda pras 9h30, tá bom? E aí eu já aviso ela vai ficar super feliz. Também 9h30 ela entra aqui, ela já vai saber. Então tá, então nós já lemos introdução, já falamos sobre a Suguerra nos primeiros encontros. Quem não conseguiu assistir os primeiros, gente, entrem no meu YouTube, se cadastrem lá e eu tô salvando tudo lá numa playlist. Todas as aulas, é mais fácil de encontrar do que aqui no Instagram. Mas quem quiser também tem no Instagram, tá? Você tá aqui pela primeira vez, que legal, acho que você vai gostar. O estudo é bem profundo, bem provocador, também provocativo. Então, lá o meu Instagram, meu YouTube, gente, é o Sônia Andrade Oficial também. Procurem lá, se cadastrem. Todas as minhas lives aqui eu tô salvando lá também. Pra gente... Lá é mais fácil de procurar, né? Você procura por palavra, etc. Então, mais por isso. Então, vamos lá. Oi, Fabi! Então, tá ótimo. Então, a partir de terça que vem, 9h30. Já vou alterar. Então, agora nós vamos pro capítulo 2 da primeira parte. Voltando ao início. E assim, como é que funciona? Eu leio com vocês e a gente vai conversando, tá bom? Eu leio e a gente vai conversando. Se vocês quiserem trazer contribuições, escrevam aqui, por favor. Se não concordo. Se eu vejo isso de uma forma diferente. Olha, você leu desse jeito, mas pra mim a interpretação foi outra. Vamos contribuir. A ideia é que a gente realmente estudar. Eu não sou a dona da verdade, tá? Eu tô sempre estudando aqui e a minha ideia é estudar com vocês. Então, vamos lá. Ela tem uma citaçãozinha aqui de um outro autor, que escreveu em 1806, ele escreveu assim: tigres machos ou fêmeas não serão melhores ou piores, quer você suponha que eles habitem sozinhos em sua própria selva, quer suponha que habitem em centenas de pares. Mas o homem é verdadeiramente alterado pela coexistência de outros homens.
Suas habilidades não podem ser desenvolvidas quando está sozinho e apenas consigo mesmo. Portanto, a raça humana não é uma metáfora ousada, mas a sublime realidade que permite a aproximação e até a união da raça humana em um único corpo. Em uma noite escura de inverno, fui acordada pelo telefone tocando para me informar de que o parto domiciliar que planejava filmar estava começando. Ai, gente, é um livro gostoso de ler, vou falar. Ela conta relatos, dela faz análises, dela traz conteúdos técnicos, científicos, muito bacana. Então vamos lá. Em uma noite escura de inverno, fui acordada pelo telefone tocando para me informar que o parto domiciliar que planejava filmar estava começando. Eu havia conhecido a mãe previamente, mas não muito bem. Cheguei à sua casa e fui conduzida até 3 lances de escadas que davam em um quarto na parte de cima da residência, arrastando meus equipamentos de som e luz comigo. Encontrei a mãe e o pai sentados na beira de uma cama de solteiro, em um quarto com pouca mobília e mal iluminado, com jornal espalhado pelo chão. Havia uma atmosfera de praticidade tranquila, com foco no corpo da mãe. A parteira se movia de um lado para o outro, enquanto permanecia em um canto do quarto. As coisas aconteceram rápido, e logo a mãe estava de cócoras sobre o jornal, apoiada em seu parceiro, enquanto eu gravava a incrível variedade de sons que ela fazia. Os sons denotavam urgência e em breve se tornaram gemidos profundos conforme o bebê estava prestes a nascer. Isso traz muitas lembranças, né? Quem teve parto natural. A operadora de câmera que gravaria as imagens para mim não chegou a tempo de filmar o parto, mas eu estava cuidando de tudo, concentrada em testemunhar esse evento primal. Quando o bebê finalmente emergiu do corpo da mãe, todos tínhamos lágrimas nos olhos, sobrecarregados com emoção, admirados pelo início dessa nova vida e fascinados pelo mistério da própria vida. Esse bebê agora estava prestes a deixar seu lar e embarcar na vida adulta, a parte da vida que os obituários descrevem. 4 casamentos, ou uma vida pública ou mais privada, tragédias ao longo do caminho, a história da contribuição do indivíduo à sociedade como um todo. Mas essas histórias deixam muita coisa de fora. Oi, Carla, seja bem-vinda. Oi, Cibele. Que bom que vocês estão aí. Elas deixam de fora tudo o que contribuiu para fazer esse bebê se tornar o jovem homem que é hoje. E especialmente não reconhece o poderoso impacto que outras pessoas tiveram sobre como esse novo bebê é capaz de manifestar o seu potencial de caráter ou de personalidade e genético. E isso é difícil de conseguir com esse nível de realidade, mas as biografias nos dizem apenas que um bebê nasceu em uma data específica, em um determinado lugar, de pais cujas vidas foram se desdobrando de um jeito específico no tempo, mas é praticamente impossível recriar a dinâmica do relacionamento entre eles e seu bebê. Assim, podemos nunca descobrir o que aconteceu em nossa própria infância por questionamento direto, embora algumas vezes evidências anedóticas nos deem algumas pistas. Minha mãe relata que eu era um bebê difícil, que chorou com cólicas todas as noites por meses, que andou e falou muito cedo. Esses relatos me deram motivo para sentir orgulho e rejeição, efetivamente desempenhando uma parte significativa em minha história. Mas existem outras maneiras de escavar nossa história quando crianças, porque a carregamos dentro de nós e vivemos isso em nossos relacionamentos íntimos. Olha que interessante, a gente vai ver isso. A gente não fica para trás. Tudo que acontece na nossa infância fica em nós e volta para a sociedade. Tudo que acontece na nossa infância volta para a sociedade depois. Ou seja, é quem nós somos, impacta de alguma forma quem nós somos. Pode não estar aqui na parte consciente, mas está registrado em nós. Tá? E principalmente nos nossos relacionamentos mais íntimos, a gente demonstra coisas que vieram lá desde a gestação, que a gente viu no encontro passado, né? Como a forma com que a mãe se relaciona com o mundo, alimentação, estresse, ritmo, impacta nessa criança que tá ali dentro, né? Tá no encontro passado. Quem não assistiu, por favor, assista, que é muito bom. Essencialmente, nossas primeiras experiências formam maneiras características de nos relacionarmos com outras pessoas e de enfrentarmos o fluxo e o refluxo de emoções que não são apenas predileções psicológicas, mas também padrões fisiológicos. Gente, isso é lindo demais. Oi, Val! Oi, Márcia! Saudade, Val. Isso é lindo demais, gente. Isso é super importante. Eu vou ler de novo.
Essencialmente, nossas primeiras experiências formam maneiras características de nos relacionarmos com outras pessoas e de enfrentarmos o fluxo e refluxo de emoções que não são predileções psicológicas, mas também padrões fisiológicos. Eu fiz um curso com a doutora Eleonor Luz e ela fala muito sobre isso. É muito importante isso. Elas são a sustentação da vida emocional, consciência escondida e externada, a história invisível de cada indivíduo. Como Freud, que se autodenominou uma espécie de arqueólogo da pessoa, também me vejo olhando para as pessoas com um olho que verifica a existência de estruturas ocultas. No entanto, ao contrário de Freud, que procurou impulsos primordiais, motivações sexuais e agressivas debaixo da superfície da personalidade que acreditava serem os motores invisíveis da vida humana, eu procuro por padrões invisíveis de relacionamento que foram tecidos em nosso corpo e cérebro na primeira infância. Gente, uma coisa importante, quero abrir um parênteses aqui. Esse livro, eu gosto muito dela. A Suguerra, ela valoriza muito tudo que Freud trouxe, mas ela também vai usar várias partes desse livro aqui para mostrar por que Freud chegou até um lugar e, na verdade, a própria psicanálise deu novos passos, descobriu novas coisas que questionam, né, que contradizem a teoria que Freud deixou como última, tá? Então, tem gente que diz, eu nunca li, mas tem gente que diz que os últimos livros de Freud também já contradizem algumas coisas, mas eu não cheguei a ler, tá? Principalmente com a questão de tudo ser impulso sexual, né? Os impulsos primordiais sexuais na vida da pessoa, tá? Então, ela fala bastante de Freud no livro e questiona bastante, contradiz bastante o que ele trouxe lá no passado. A partir de estudos de hoje, né? Ela vai mostrar vários estudos. Esses padrões orientam nossas vidas em uma direção específica. O relacionamento inicial do próprio Freud com sua mãe forjou um sentido de ser especial que ele assumiu em seus relacionamentos posteriores, junto com o sentimento de culpa de ele ter roubado essa excepcionalidade matando seu rival, um bebê irmão a quem ele queria morto. As rivalidades mais tarde desempenharam um grande papel na vida profissional de Freud. Há algo poderoso em relação aos primeiros assuntos de nossas vidas que a teoria do caos pode ajudar a explicar. Ela sugere que pequenas diferenças no início de um processo podem levar a desfechos extremamente diferentes. Esse período em nossas vidas é o que o neurocientista Doug Watt tem chamado de irrememorável e inesquecível. Olha que interessante, gente. Ela está fazendo uma análise aqui superficial da própria vida de Freud, né? Que ela fala que os padrões, o que aconteceu com a gente lá na infância, cria padrões para o resto da vida, porque nosso cérebro registra como é assim que é o mundo, tá? É assim que são os relacionamentos, é assim que é a vida. Então, por isso que a gente fala, é muito importante os primeiros anos da criança, muito importante. Então, ela coloca aqui algumas coisas pequenas, mas ela fala, né, que ele teve um relacionamento muito especial, né, se via como um ser muito especial para a mãe, diante da mãe dele, e ele passou a se ver sempre com esse olhar de ser um ser especial. Mas, ao mesmo tempo, ele também teve uma rivalidade muito grande com o irmão, e é interessante que a vida dele inteira foi marcada por muitas rivalidades, né? Então, só pra gente ir olhando, assim, a gente vai percebendo isso em vários locais. Tem um documentário, gente, quem não segue ainda a Escola de Educação Positiva, aqui no Instagram, sigam. Lá no link, na bio deles tem um link, e vocês podem entrar lá e assistir o documentário O Segredo da Criança Invisível. E eles falam como todos nós fomos invisibilizados na infância e como a infância ainda é invisibilizada. E aí ela conta várias histórias de pessoas famosas e como eram as infâncias dela. Faz essa comparação, sabe, da pessoa adulta, o que ela fez com a infância que ela teve, que padrões que ela pode ter criado a partir daquelas relações iniciais, daquelas crenças iniciais que ela foi registrando. Vale muito a pena assistir, gente. O Segredo da Criança Invisível é um documentário feito por 4 brasileiras, super acessíveis aqui, inclusive uma delas, a Lívia Praieira, que eu fiz curso com ela de sono, de apego seguro, super legais elas. Tem uma pediatra, uma psicóloga, muito bacana. Assistam o documentário que vale muito a pena. Das pessoas que elas analisam é o próprio Hitler, né? Como que era a infância dele, como que era o que aconteceu lá para criar esses padrões, essas crenças para o resto da vida também.
E daí que interessante que o neurocientista fala que esse período da infância que a gente não lembra, ela é irrememorável, ou seja, a gente não tem memória, mas ela é inesquecível. Eu amei essa frase. Esse período em nossas vidas é o que o neurocientista Doug Watt tem chamado de irrememorável e inesquecível. Muito legal essa frase. Não somos capazes de nos lembrar conscientemente de nada disso, ainda que isso não seja esquecido, porque está integrado em nosso organismo e regula as nossas expectativas e o nosso comportamento. Assim, há algo debaixo da superfície. Há sim forças que nos impulsionam, mas elas não são bem como Freud descreveu. Freud as viu como impulsos corporais dentro do animal humano biológico. Ele acreditava que esses impulsos conflitavam com as regras sociais ou pressões da civilização que o indivíduo carrega mentalmente como um superego interior, criando uma tensão ou um conflito entre a mente e o corpo com o qual só um forte controle do ego poderia lidar. Olha que interessante, ele está explicando a teoria das pulsões de Freud, tá? Freud tem essa teoria da pulsão, que a gente tem algo que é corporal, que é essa energia sexual, que nos leva para algo contra as regras sociais. E esse seria o superego. E nós precisamos ter um ego muito fortalecido para controlar isso, tá? Oi, Cécio! Quanto tempo! Seja bem-vindo. Então, essa é a ideia de que Freud traz. E ela vai explicar aqui o que ela percebeu e aprendeu de diferente nesses novos estudos que a neurociência trouxe. Então, ele acreditava que esses impulsos conflitavam com as regras sociais ou pressões da civilização, que o indivíduo carrega mentalmente como um superego. Então, na verdade, esse superego seria as regras sociais, etc e tal. Criando uma tensão ou um conflito entre a mente e o corpo, com o qual só um forte controle do ego poderia lidar. Essa explicação tem sido muito influente e por isso quase faz sentido. Mas embora se ajuste à história pessoal do próprio Freud, não é uma explicação satisfatória para a sensibilidade moderna, que é menos limitada pelas pressões sociais. Ela certamente não corresponde à minha visão sobre o desenvolvimento da mente e do corpo, porque propõe um indivíduo muito mais autogerado e autoproduzido do que eu acredito ser o caso. Vou argumentar e depois escrever em detalhes que muitos aspectos da função corporal e do comportamento emocional são moldados pela interação social. Por exemplo, o bebê mal cuidado desenvolve uma resposta ao estresse mais reativa e diferentes padrões bioquímicos comparado a um bebê bem cuidado. Então não tem como ser um padrão humano, né? Depende da experiência daquele bebê, daquele ser que nasceu, tá? Então, um bebê mal cuidado, ele desenvolve uma resposta ao estresse mais reativa e diferentes padrões bioquímicos comparado a um bebê bem cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, mas quando a gente... um bebê mal cuidado, por exemplo, ele desde pequenininho está produzindo mais adrenalina e mais cortisol para conseguir sobreviver. O corpo dele passa a acreditar que essa é a base de produção de adrenalina e cortisol para a vida. Tá? Um bebê bem cuidado, que tá com o cérebro sempre tranquilo, sempre sossegado, porque ele não precisa lutar para sobreviver, ele não precisa ficar hipervigilante, porque ele tá sempre sendo atendido, ele tem a produção de adrenalina e cortisol muito equilibrada às reais necessidades dos acontecimentos, aos fatos. Então ele provavelmente vai ser uma criança, uma pessoa, um adulto muito mais tranquilo e equilibrado emocionalmente, porque a produção dele é mais adequada para um organismo saudável. Tá? Então, bioquimicamente, fisiologicamente, nós somos alterados de acordo com a nossa infância, de acordo com a nossa primeira infância. O próprio cérebro é um órgão social, como colocou Peter Fonagy, um distinto pesquisador que estuda o apego inicial. Nossas mentes, dessa forma, teria diferença do primeiro para o segundo filho? Com certeza, Fábio, com certeza absoluta tem diferença. E eu já vou te dizer. A Bárbara, gente, que eu falei pra vocês que é minha amiga, que só pode a partir das 9h30, entrou agora. E Bárbara, eu fiz uma enquete aqui rapidinha com quem está... Oi, Inês! Você também entrou! Eu fiz uma enquete aqui rapidinha com quem está me acompanhando sempre. E a gente decidiu que a gente vai começar a partir das 9h30, terça que vem. Tá bom? Eba! Fiquei bem feliz. Eu já vou te... Fábio... Tem diferença do primeiro para o segundo bebê? Primeiro, porque nós somos mães de pessoas diferentes.
acredito eu, depende, né, de como foi a sua primeira gestação, a segunda gestação, como você conseguiu se doar para o primeiro filho, como você se doou para o segundo filho. Então, isso tudo a gente consegue, a gente muda completamente. Cada bebê vai viver uma mãe diferente, vai viver uma fase diferente, uma experiência diferente, vai ser suas necessidades atendidas de formas diferentes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha casa. Eu percebo que o Joaquim já tem uma reação ao estresse bem diferente da Martina e bem diferente da Aurora. Porque a minha exigência com o Joaquim foi muito maior. Eu exigia dele muito mais do que ele podia me dar. Porque eu estava começando a estudar e eu ainda estudava na superficialidade, entendendo que o que resultava, eu tinha que usar formas positivas de conseguir o comportamento que eu queria. Então eu ainda exigia dele mais do que ele podia me dar. Então ele ainda ficava hipervigilante pra perceber, será que minha mãe vai me atender agora? Porque eu fiz o que ela... Eu tô com fome, mas será que eu posso chorar agora? Porque ela disse que eu não posso chorar. Eu tô com... Sabe, ela disse que eu preciso... E daí esse tentar se controlar, tentar controlar seus impulsos, pra me agradar, pra conseguir me ver dando amor e carinho pra ele, parabenizando ele, elogiando ele, que é o que a criança quer, ser vista, se sentir amada, se sentir importante, fez com que ele... tem um organismo, um olhar muito mais hipervigilante para saber se tá errando, se tá cuidando, se tá não sei o quê. A produção hoje de adrenalina e de cortisol dele com certeza já é muito maior, né? E isso que ele tá com 7 anos, né? Tá ainda terminando a primeira infância. Do que, ou começando a segunda que seja, do que a Martina e a Aurora, que eu já sou muito mais tranquila nesse olhar de cobranças, né? Eu já ainda cobro muito, porque eu sou autoritária por natureza, então eu ainda me seguro, né? Tenho que me segurar, mas eu já permito que elas deem o que o cérebro está pronto para dar. E consigo perceber, e muitas vezes quando eu cobro eu me desculpo, volto atrás, tento trazer para um equilíbrio de volta, né? Então assim, eu já percebo que eles vão ter um outro futuro, né, um outro adulto, e ok, sabe, a ideia não é a gente se sentir culpada, é a gente entender e conseguir dar condições para esse ser se desenvolver, né, então, hoje, por perceber isso do Joaquim, o que eu percebo? Eu tento cobrar cada vez menos dele, mostrar para ele que tá tudo bem, né, provavelmente você tinha mais tempo e atenção para o Joaquim do que para a Martina. Eu tinha mais tempo e atenção para o Joaquim e para a Martina, mas eu não tinha a leveza que eu tenho hoje com a Martina e com a Aurora. Eu era muito mais tensa. Eu tava o tempo todo muito mais preocupada, muito mais querendo acertar. Tem que acertar. Ai, meu Deus, ele mama demais. Ai, meu Deus, eu quero... Então, eu dava uma atenção, mas eu não dava conexão. Eu dava uma atenção voltada em... Ele tem que aprender a andar. Meu Deus, ele já tinha que estar rolando. Meu Deus, ele já tinha que não sei o quê. Olha, ele tinha que não sei o quê. Entendeu? Então, é um outro lugar, assim. Por isso que a gente fala, estar mais tempo com uma criança não é oferecer qualidade para essa criança. Tá o tempo todo em cima de ter um filho só não quer dizer que ele vai ter mais conexão do que quem tem 3, 4, 5 filhos. Tá? Então, é esse lugar que a gente precisa entender. O primeiro filho é muito corajoso. Eu tenho um texto que eu amo, esse texto que eu fiz. No meu Instagram tem, no meu Facebook também tem, no blog também tem, lá do site. O primeiro filho é muito corajoso, porque imagina, a gente é tudo muito novo. A nossa expectativa é muito grande, gente. A expectativa é o primeiro passo pra gente se frustrar, errar, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente quer atender. Então, eu queria que ele fosse uma criança muito sociável. Eu achava horrível essas crianças que não cumprimentam. Eu achava horrível criança que não ia no colo das pessoas. Eu achava horrível criança que ficava grudada em pai e mãe. Eu achava horrível. E eu falava, não, com a educação positiva eu vou ensiná-lo a ser assim. Ou seja, eu continuava buscando alternativas para fazer o meu filho ser quem eu queria que ele fosse. Muito diferente de uma educação respeitosa, que ajuda a criança a desenvolver habilidades de acordo com quem ela é. Tá? Então, é muito diferente. Vamos continuar. Gi, tamo junto. Agora a gente tem aqui mais conteúdo para nos apoiar, né? Nossas mentes... Então tá, o próprio cérebro é um órgão social, como colocou Peter Fonagy, um distinto pesquisador que estuda o apego inicial. Eu tô na página 29, indo pra página 30, quem chegou agora, tá? Do livro dessa edição, da segunda edição. Nossas mentes emergem e nossas emoções se tornam organizadas por meio do engajamento com outras mentes e não de modo isolado. Olha que interessante.
Isso significa que as principais forças invisíveis que moldam nossas respostas emocionais ao longo da vida não são nossos impulsos biológicos, mas os padrões de experiências emocional com outras pessoas, estabelecidos mais poderosamente na infância. Esses padrões não são imutáveis, mas como todos os hábitos uma vez estabelecidos, são difíceis de romper. Então ela usou essa página aqui quase inteira para começar a questionar a teoria de Freud, tá? Que, como eu falei, é a gênese, né, da psicanálise, mas a psicanálise também já avançou bastante. O reino das mulheres. A fim de compreender o padrão único de reatividade de cada pessoa, precisamos voltar ao começo. Voltar aos dias sem palavras da infância, em que ficávamos no colo de nossas mães e até antes ainda enquanto estávamos em seu útero. É difícil falar sobre esse período de nossas vidas, não só porque não temos linguagem ou memória consciente durante a infância, mas também porque, historicamente, a primeira infância é vivida por meio da relação entre uma mulher e um bebê. Ocorre fora da vista do público, em um território inarticulado de corpos e sentimentos, de leite, fraldas e babá. E baba. Leite, fraldas e baba. Impulsionado pelas marés hormonais avassaladoras que faz as mães constantemente quererem tocar e olhar para seu bebê. Sentimentos que parecem irracionais quando colocados em palavras, assim como é difícil descrever como fazer sexo ou se apaixonar. E como essa tem sido em grande parte a experiência particular de mulheres e não de homens, tem sido escondida da vista e não representada culturalmente, exceto em raras ocasiões por escritoras feministas como Adrienne Rich. Olha que lindo elas escrevendo o puerpério, né? Essa conexão avassaladora que é mãe e bebê. Para mim, os bons e maus momentos são inseparáveis. É a escrita da feminista Adrienne Rich, tá? Ela tá citando aqui. Para mim, os bons e maus momentos são inseparáveis. Lembro-me das vezes em que, enquanto amamentava meus filhos, vi seus olhos completamente abertos, olhando em minha direção, e percebi como estávamos presos um ao outro, não apenas pela boca e mama, mas pelo nosso olhar mútuo. A profundidade, calma e paixão daquele olhar azul escuro, evolutivamente focado. Lembro-me do prazer físico de ter a minha mama cheia, sugada em um momento em que eu não tinha qualquer outro prazer físico no mundo, exceto o prazer viciante de comer. Lembro-me dos momentos de paz, quando por algum motivo era possível ir ao banheiro sozinha. Lembro-me de ter sido arrancada do já escasso sono para atender a um pesadelo infantil, colocar uma coberta, aquecer uma mamadeira, levar uma criança meio adormecida ao banheiro. Lembro de voltar para a cama completamente acordada, morrendo de raiva, sabendo que meu sono interrompido tornaria o dia seguinte um inferno, que haveria mais pesadelos, mais necessidade de consolo, porque com o meu cansaço eu me enfureceria com aquelas crianças sem um motivo que elas pudessem compreender. Lembro-me de pensar que nunca sonharia novamente. Quem não lembra de tudo isso, gente? Quem nunca passou por tudo isso? Isso ela escreveu em 1977. Foi o movimento feminista das décadas de 1960 e 1970 que abriu a possibilidade de falar sobre as experiências particulares da domesticidade e que contribuiu para quebrar as fronteiras entre os mundos públicos e privado. Agora discutimos publicamente as práticas sexuais, já não precisamos reprimir nossas emoções em público e demonstramos claramente que queremos saber da vida emocional de ricos e famosos. Não nos chocamos mais ao descobrir que figuras públicas não são tão humanas quanto o restante de nós e que elas frequentemente não conseguem viver de acordo com seus próprios padrões de moralidade. Somos capazes de reconhecer que o abuso sexual acontece com crianças. A emoção já não é mais inexplicável na esfera pública. Por uma espécie de processo paralelo, a divisão entre mente e corpo, racional e irracional, cada vez mais é posta em xeque. Como sugeri, isso tem contribuído para o aumento do interesse científico na emoção, rompendo uma última fronteira da ciência, a exploração de nossos selves emocionais. No entanto, medir a atividade cerebral ou os níveis químicos envolvidos no comportamento emocional adulto pode apenas ajudar a compreender a vida emocional, mas não fornecer as respostas de por que nos comportamos dessa maneira. É como dissecar um animal completamente crescido com a expectativa de encontrar a fonte de seu comportamento.
Estão me acompanhando? Tá tudo bem? Façam assim se estiver tudo bem. Eu vou continuar aqui, mas façam assim, qualquer coisa a gente muda alguma coisa aqui. Os adultos são resultado de complexas histórias inscritas em organismos cujos sistemas já evoluíram com o tempo. Eles são muito específicos e únicos. Em vez disso, precisamos voltar às origens da vida emocional. Oi, Mari. Em vez disso, precisamos voltar às origens da vida emocional, aos primeiros processos que determinam nossa trajetória emocional, para o bebê e seu ambiente emocional. Nova parte. Ai, que gostoso que vocês estão podendo acompanhar. Oi, Cami, que bom. O bebê inacabado. Os bebês são como uma matéria-prima de si próprios. Cada um vem com um mapa genético e com uma gama única de possibilidades. Existe um corpo programado para se desenvolver de determinada maneira, mas de modo algum um programa automático. O bebê é um projeto interativo, não um projeto autoalimentado. O organismo do bebê humano tem vários sistemas prontos para uso, mas muitos outros estão incompletos e só irão se desenvolver em resposta a outras informações humanas. E isso, gente, é super importante que não se sabia. A gente achava que a gente já via pronto para sobreviver e acabou. Era o que tinha, né? Alguns escritores têm chamado o bebê de feto externo. E há uma ideia de que o bebê humano é incompleto, necessitando ser programado por seres humanos adultos. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo, uma vez que possibilita que a cultura humana seja transmitida mais eficazmente para a próxima geração. Cada bebê pode ser personalizado ou adaptado às circunstâncias e ao entorno em que ele se encontra. Um bebê nascido em uma antiga tribo de montanha no Nepal terá necessidades culturais diferentes de um bebê que nasce na região urbana de Manhattan. Muito legal, né? A gente pensar de forma da biologia, da evolução humana, da ciência, como faz muito sentido. E por que a raça humana evolui e se desenvolve tanto, né? Então, ele termina de se formar já fora da barriga, para ele poder se formar com essa nova cultura que ele vai ser inserido. Né? Se ele já viesse completamente pronto, a gente estaria sempre igualzinho ali. Isso é muito legal a explicação do porquê que a nossa raça se desenvolve e evolui tanto. Cada pequeno organismo humano nasce com uma sinfonia vibrante e pulsante de diferentes ritmos e funções corporais. Outra coisa que eu queria falar aqui também, bem legal. Muita gente fala assim, isso é genético, isso é genético, isso é genético. Igual ela fala aqui, né? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas ela fala aqui. O bebê, ele vem com um mapa, né? Um planejamento genético, uma predisposição genética, mas não é é uma gama de possibilidades, né? E isso vai ser ativado ou desativado, ou vai ser desenvolvido ou não, essa linha ou essa direção genética, de acordo com a sua experiência no mundo. Então, é a tal epigenética, né? Então, é muito interessante pensar que é muito fácil de dizer, mas é que meu pai era assim, mas é que eu sou assim, então ele também é, mas é que é genético, né? Não, a gente tem toda a possibilidade de atuar sobre isso. Tá? A gente tem muita possibilidade de atuar sobre isso. Claro, tem coisas que, né, quando já vem pronta dentro desse organismo, né, uma doença, que a criança já nasce com a doença, aí também a gente precisa ver, né, talvez lá na gestação, pode de alguma forma ter impulsionado ou não, mas a gente entender que está ao nosso alcance muito do que a gente pode ajudar essa criança a ser mais saudável possível, mais equilibrada emocionalmente possível, mais socialmente equilibrada também, e assim por diante. Não dá pra gente culpar a genética, não. Cada pequeno organismo humano nasce com uma sinfonia vibrante e pulsante de diferentes ritmos e funções corporais que se coordenam por meio de mensagens químicas e elétricas. No interior do organismo existem muitos sistemas vagamente conectados, sobrepondo-se com frequência entre si. Esses sistemas se comunicam por meio de sinais químicos e elétricos, a fim de tentar manter as coisas acontecendo em uma faixa confortável de excitação pela adaptação às circunstâncias em constante mudança, tanto interna quanto externamente. Nos primeiros meses de vida, o organismo está estabelecendo apenas o que é o intervalo normal de excitação, instituindo o ponto de ajuste que seus sistemas tentarão manter.
Quando as coisas ficam abaixo ou acima da vibração normal de excitação, os sistemas entram em ação para recuperar o ponto de ajuste, ou seja, o estado normal. Então, o cérebro está sempre lutando para sobreviver e manter o seu estado normal, que seria um estado de equilíbrio ou um estado de menor gasto de energia possível. Entretanto, primeiramente, o padrão precisa ser determinado, e isso é um processo social. Olha que legal, gente! E isso é um processo, esse padrão que eu falei para vocês, de produção, de energia, de hipervigilância, de não sei o quê. Eu sou ligada no 220, eu não consigo ficar sem fazer nada. O seu corpo já estabeleceu um padrão de que é assim, é esse tanto de adrenalina que tem que produzir, é esse tanto de cortisol que tem que produzir, é esse tanto de... Entendeu? Então é por isso que a gente é assim, não é porque você nasceu assim. O seu cérebro entendeu, condicionou esse normal, esse padrão. Então, primeiramente, o padrão precisa ser determinado, e isso é um processo social. Que padrão é esse que o cérebro vai buscar o tempo todo? O bebê não faz isso sozinho, mas coordena seus sistemas com os das pessoas ao seu redor. Os bebês de mães deprimidas se ajustam à baixa estimulação e acostumam-se à falta de sentimentos positivos. Os bebês de mães agitadas podem ficar super excitados e ter uma sensação de que os sentimentos estão explodindo para fora, e não há muito que você ou qualquer um possa fazer em relação a isso. Ou eles podem tentar desligar seus sentimentos completamente para lidar com a situação. Os bebês bem cuidados esperam um mundo que seja responsível aos sentimentos e que ajude a trazer estados intensos de volta a um nível confortável. Por meio da experiência de ter alguém fazendo isso por eles, eles aprendem a fazer por si próprios. Olha que lindo, gente! Os bebês que são bem cuidados, têm suas necessidades atendidas, esperam um mundo que seja responsível aos sentimentos e que ajude a trazer estados intensos de volta a um equilíbrio, a um nível confortável. Por meio da experiência de ter alguém fazendo isso por eles, eles aprendem a fazer por si próprios. E o cérebro aprende por repetição. Então, essa é a história que a gente tinha e que muita gente ainda fala, inclusive quando eu falo da associação negativa do sono, de que a gente precisa ensinar a criança a dormir sozinha, que a gente precisa ensinar a criança a se acalmar sozinha, que a gente precisa fazer a criança ser mais independente o quanto antes, né? Vai totalmente contra essa análise e estudo cerebral. Porque é como se fosse assim, eu não sei daqui até ali, eu não sei. Eu vou ficar tentando, e eu não vou ter nenhum registro de um caminho mais adequado. Então, o que a gente fala? Você faz esse caminho várias vezes com ele, você leva 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 ele. Daqui a pouco o cérebro dele registrou esse caminho. E aí ele consegue sozinho. E não é no primeiro ano, com 2 anos, com 3 anos. Talvez lá na frente ele consiga ter registrado isso, porque o cérebro termina de se formar com 25 anos. Então nós temos, teoricamente, 25 anos para ajudar ele a registrar esse caminho como sendo o mais forte. Lógico que se a gente é assertivo o suficiente, isso acontece muito cedo, tá? Muito cedo. Mas primeiro ele precisa ser levado, ele precisa ser feito por ele. Ele precisa ser carregado, ele precisa desse autorregulador externo, através dos neurônios espelho, né? A gente mostrar essa calma, a gente mostrar esse movimento, para depois eles conseguirem fazer sozinho. Só que isso, gente, não dá filhinhos obedientes e bonitinhos que podem levar para qualquer lugar que todo mundo aplaude. E aí? Nossa, gente, ele tem 3 anos, mas tem que ver que lindo. Você tem que ver que lindo. Ele fica nervoso, ele mesmo para, respira, se controla. Será? Ou será que ele foi condicionado a fazer isso para não levar bronca? Para ser amado, para ser aceito, para ser importante, né? Então, precisamos pensar. A experiência inicial tem um grande impacto sobre os sistemas fisiológicos do bebê, porque eles ainda são bastante imaturos e delicados. Em particular, há determinados sistemas bioquímicos... Ai, que medo de derrubar o celular. Em particular, há determinados sistemas bioquímicos que podem ser estabelecidos de modo inútil se a experiência inicial for problemática. A Isa escreveu, me lembrava filme Red. Verdade, Isa. Muito legal. E quando chega a adolescência, né, Isa? A Isa tem uma filha adolescente.
Quando chega a adolescência, mexe tudo de novo. A gente fala, dentro desse estudo do cérebro, a gente fala que o cérebro tem 3 momentos de nascimento, que é como se fosse de contato com a sua essência, que é quando ele nasce, quando a gente nasce. Na adolescência, que é como chegasse numa fase que o cérebro fala assim: opa, peraí, existem necessidades aqui lá atrás que não foram atendidas, eu vou gritar por elas de novo. É uma nova oportunidade que o cérebro tem de se reprogramar. Então ele vai de novo voltar a ter comportamentos que muitas vezes tinha quando era bebezinho: birras, explosões, esperar que a criança se autorregular. Exatamente. Esse filme é muito bom, né? Red, Crescer é uma Fera. Então é um segundo momento desse cérebro ter esse resgate, tá? Desse acesso da sua essência, da sua raiva, das coisas que ficaram lá desde pequenininho. Ele tinha, mas ele foi aprendendo a cobrir, aprendendo a esconder. Ele não aprendeu a se autorregular, etc. Ele aprendeu a esconder. E a adolescência veio como uma nova oportunidade dele acessar tudo isso de novo, tá? E aí a terceira oportunidade que a gente fala que o cérebro tem é quando a gente é o puerpério. É quando a gente se torna mãe. De novo, nosso cérebro acessa tudo que ficou lá dentro, registrado, né? Quando a gente tem contato com o nosso bebê, a gente acessa tudo que ficou lá dentro registrado. Por isso que é tão avassalador esse puerpério, né? Interessante, né? Interessante esses 3 momentos que, se a gente for pensar, são os 3 momentos mais desafiantes, porque a gente tem contato direto com o nosso corpo emocional, que a gente foi ensinado desde pequenininho a não olhar, a não acessar, a controlar, a esconder, que é o Red, é o filme maravilhoso mesmo, é isso, né? Ao panda vermelho. Quantos de nós escondeu seu panda vermelho, né? Vamos ver onde que eu parei, que eu até me perdi. Na página 33, né? Então vamos lá. A experiência inicial tem um grande impacto sobre os sistemas fisiológicos do bebê, porque eles ainda são bastante imaturos e delicados. Em particular, há determinados sistemas bioquímicos que podem ser estabelecidos de modo inútil se a experiência inicial for problemática. Tanto a resposta ao estresse quanto outros aspectos do processamento emocional podem ser adversamente afetados. Mesmo o crescimento do cérebro, que está crescendo em sua taxa mais rápida no primeiro ano, o ano e meio de vida, pode não progredir de modo adequado se o bebê não tiver as condições certas para se desenvolver. Como uma muda de planta, raízes fortes e bom crescimento dependem das condições do meio. Isso é mais evidente nas capacidades emocionais das crianças humanas, que são as menos especializadas do reino animal e são as mais influenciadas pela experiência. O bebê também é semelhante a uma muda em sua simplicidade psicológica. Os sentimentos começam em um nível muito básico. Um bebê experimenta sentimentos globais. Olha que interessante isso, gente. Um bebê experimenta sentimentos globais de angústia ou contentamento, conforto ou desconforto. Mas há pouca nuance ou complexidade envolvida no processamento desses sentimentos ainda. E outra coisa, lembra que a gente viu lá nos primeiros capítulos? Tudo começa com a emoção. Até nós, o caminho da emoção é mais rápido do que o caminho racional. Tá? Então a nossa reação, né, ela é mais rápida, porque é uma reação que vem do nosso instinto de sobrevivência, da reação emocional. E a criança, ela tá o tempo todo ou se sentindo angustiada ou contente, ou confortável ou desconfortável. Esses são os 4 níveis, assim, simples de sentimentos e emoções iniciais. É muito simples. Como assim sentimento global? Vou ler de novo aqui. O bebê também é semelhante a uma muda em sua simplicidade. Oi, Rocio. Simplicidade psicológica. Os sentimentos começam em um nível muito básico. Um bebê experimenta sentimentos globais de angústia ou contentamento. Sentimentos globais é um sentimento único. Ele não vai, isso é tristeza, isso é raiva, isso é medo, isso é angústia. É como se fosse um sentimento global que envolve todos esses outros, assim. Ele se sente angustiado ou ele se sente contente, ele se sente desconfortável ou confortável, tá? É nesse sentido. Alguém tem alguma outra forma de explicar a ideia do sentimento global? Se tiverem, por favor, colaborem. Eu entendi nesse sentido de contexto mesmo, né? De sentimento global, de angústia ou contentamento, desconforto ou desconforto. É um tipo de emoção, como se fosse um tipo de sentimento, mas como que ele tá se sentindo, né? É como se fosse isso tudo englobado em angústia ou contentamento, conforto ou desconforto.
mas há pouca nuance ou complexidade envolvida no processo desses sentimentos. Ele ainda não tem capacidade mental de fazer o processamento de informações complexas, mas enquanto confia nos adultos para gerenciar esses estados, reduzir o desconforto e a angústia ou aumentar o conforto e o contentamento. Ele gradualmente aprende mais e mais do mundo. Isso é um sentimento único. Ou eu tô angustiado ou eu tô contente, né? Ou eu tô confortável ou eu tô desconfortável. E é geral mesmo. Ah, uma etiquetinha tá incomodando ele. Ele não sabe que é etiquetinha. Ele tá se sentindo incomodado, desconfortável. Tá? Então é nesse sentido. Conforme as pessoas vêm e vão em torno dele. Olha lá. Então, ele ainda não tem capacidade mental de fazer o processamento de informações complexas, mas enquanto confia nos adultos para gerenciar esses estados, reduzir o desconforto e a angústia e aumentar o conforto e contentamento. Ele gradualmente aprende mais e mais do mundo. Conforme as pessoas vão e vêm em torno dele, os cheiros, os sons e visões mudam constantemente ao longo do dia e da noite. Os padrões começam a surgir. Lentamente, o bebê começa a reconhecer as feições mais regulares e armazená-las como imagens. Estas normalmente podem ser uma imagem reconfortante de uma mãe sorridente passando pela porta quando ele chora em seu berço, ou uma imagem perturbadora de uma face hostil fazendo caretas quando o aborda. O significado surge conforme o bebê começa a reconhecer se a mãe que passa pela porta irá trazer prazer ou dor. Beijo, Inês. Até a próxima semana. Fica tranquila. Olha que interessante, gente. O significado surge conforme o bebê começa a reconhecer se que a mãe passa pela porta irá trazer prazer ou dor. Então, a mãe que chega para reconfortar esse bebê com um olhar de carinho, de acalento e consegue trazer esse conforto, essa tranquilidade, etc. Ele entende que esse olhar, que essa afeição, que esse jeito é um jeito de prazer, que vai trazer prazer. Se essa mãe chega, cansada, hostil, nervosa. Não, eu posso estar cansada, mas o jeito que eu trato ele não quer dizer o meu cansaço não justifica eu tratar mal as pessoas, né? Eu posso chegar cansada, mas chegar carinhosa, né? Com um olhar amoroso, com um olhar de compreensão, de empatia. Ou eu posso chegar com raiva. Ai, não acredito, você acordou de novo, onde já se viu, não sei o quê. Por mais que eu pegue ele, o que ele tá sentindo ali não é o prazer, etc. Ele tá sentindo sim a dor dessa mãe, porque ele capta tudo que tem ao redor também, né? O nervosismo e assim por diante. A emoção precoce está muito mais relacionada com afastar as pessoas para longe ou trazê-las para mais perto. E essas imagens irão se tornando expectativas sobre o mundo emocional em que ele está vivendo. Isso ajuda o bebê a prever o que vai acontecer a seguir e qual a melhor maneira de responder a esse acontecimento. Por que a gente engole o choro e engole a raiva? Porque quando a gente chorava e tinha raiva, as pessoas se afastavam de nós. Então, eu vou aprendendo que não adianta chorar, que não adianta gritar, que não adianta brigar e assim por diante. Beijo, Fábio. Embora o bebê seja uma criatura simples em muitos aspectos, ele também contém em suas células os modelos para uma vida complexa. Cada bebê tem um armazenamento pessoal único de genes, que já estamos acabando, tá, gente? Hoje a gente não vai ler inteiro, porque é muito grande esse capítulo. Cada bebê tem um armazenamento pessoal único de genes que podem ser ativados pela experiência, aquilo que a gente falou da epigenética. Logo nas primeiras semanas, um viés de temperamento pode estar aparente. Alguns bebês podem nascer mais reativos e sensíveis aos estímulos do que outros. Bebês distintos têm diferentes limiares e seus modos típicos de responder podem já ser distintivos. Isso pode ser decorrente de suas experiências no útero ou de sua composição genética, ou uma combinação dos dois. Pesquisas recentes identificaram variações do gene da serotonina que foram associados a uma maior sensibilidade ao mundo social. Os bebês que têm esse gene são coloquialmente conhecidos como orquídeas, enquanto a maior parte dos bebês são dentes de leão. As crianças orquídeas são mais suscetíveis à parentalidade severa ou às creches negligentes. Em circunstâncias difíceis, elas podem tender à depressão ou ao comportamento antissocial. No entanto, se forem bem cuidadas, terão menos propensão à depressão e ao mau comportamento, e frequentemente serão indivíduos bem-sucedidos e com bom desenvolvimento social.
Essas são pesquisas, né, que mostram consequências, assim. Então, os bebês orquídeas, que a gente fala que são, né, mais delicados, mas são mais suscetíveis por exemplo, a autoritarismo, ou creches negligentes, né, ou pessoas negligentes, eles colocaram aqui duas situações. Mas eles são mais suscetíveis a isso, os impactos neles acabam sendo mais profundos. Assim como também, se eles forem bem cuidados, os impactos também são mais profundos. Né? Coloca muita água, coloca pouca água, precisam de um ambiente muito perfeitinho para bem se desenvolver. Foram determinados de acordo com o nível de serotonina, né, nesse organismo. Oi, Tia Nani! Seja bem-vinda! Esses são os bebês orquídeas. O temperamento ou a constituição genética do bebê inevitavelmente tem um impacto sobre a cuidadora, que também tem seu próprio estilo de personalidade. Uma mãe sensível que dá à luz a um bebê energético, robusto e menos sensível pode não se sentir em sintonia com ele e vê-lo como agressivo. Ou, alternativamente, ela pode se sentir aliviada por ele ser tão fácil de agradar e levar para qualquer lugar. Algum tipo de interação dinâmica entre as personalidades já começou. Olha que interessante, né? O temperamento ou a constituição genética do bebê inevitavelmente tem um impacto sobre a cuidadora, sobre essa pessoa, né, que está com ele, porque nós também carregamos o nosso próprio estilo de personalidade. Mas não quer dizer que um bebê enérgico vai ter o mesmo tipo de relacionamento com uma mãe mais sensível do que outro bebê enérgico com uma mãe mais sensível. Não tem, porque a gente pode responder de formas diferentes, né? Mas já existe ali uma interação dinâmica entre as personalidades e que vai ajudar esse bebê a construir crenças e moldar a sua própria personalidade para o futuro, né? Contudo, a questão é que o desfecho depende muito mais da mãe e do pai do que do bebê. Os pesquisadores descobriram que mesmo os bebês mais difíceis e irritáveis vão muito bem com pais responsivos que se adaptam às suas necessidades. Alguns até mesmo não têm conseguido identificar o que seria um bebê difícil nas primeiras semanas de vida, sugerindo que isso é, em grande parte, a percepção dos pais, e que o estilo reativo é estabelecido ao longo do primeiro ano de vida. Bebês difíceis podem ser assim em resposta à indisponibilidade emocional de seus pais com eles. Ontem, a gente mandou um áudio do audiocurso que falava que crianças difíceis é muitas vezes resultado do distanciamento emocional de seus pais. E aqui está dizendo a mesma coisa, bebês difíceis podem ser assim em resposta à indisponibilidade emocional de seus pais com eles. Gente, indisponibilidade emocional, nós não estamos falando de uma mãe que fica 24 horas com esse bebê. Ai, mas eu fico o dia inteiro com ele no colo, mas eu dou mamar o tempo todo, mas ele é muito difícil. Indisponibilidade emocional, tá? Hoje o nosso áudio do audiocurso foi sobre conexão emocional. E tá todo mundo escrevendo aqui, meu Deus, que áudio difícil, meu Deus, que forte, meu Deus. É isso, gente. É isso, é muito desafiante pra gente se conectar, porque é algo novo, tá? É algo muito novo, que a gente não viveu isso na infância. Grande parte de nós não viveu isso na infância, porque era um outro contexto social, era uma outra demanda para as mães da época. E outras informações, né? Agora existem essas informações científicas. Que, ó, aqui, por exemplo, esse que falou foi Egeland, em 1981, muito recente. De qualquer modo, o temperamento difícil não prediz desfechos ruins, embora o tipo mais sensível de bebê possa estar em maior risco de se desenvolver inadequadamente se seus pais não se adaptarem às suas necessidades específicas. O tipo de bebê mais sensível pode estar em maior risco de se desenvolver inadequadamente se seus pais não se adaptarem às suas necessidades específicas. De ponto de vista do bebê, pode haver, de fato, pais difíceis. Esses pais tendem a ser classificados entre os seguintes tipos: negligentes ou intrusivos. Na extremidade negligente da escala, há mães deprimidas que acham que é muito difícil responder aos seus bebês, tendem a ser apáticas e distantes e não estabelecer contato visual com eles nem pegá-los muito no colo, exceto para limpá-los ou alimentá-los. Seus bebês respondem desenvolvendo uma maneira deprimida de interagir com as pessoas. Tem fonte, tá, gente? Essa frase. Eles mostram sentimentos menos positivos e seus cérebros esquerdos são menos ativos. O cérebro esquerdo, gente, é o cérebro cognitivo, não o cérebro cognitivo, desculpa. É o cérebro da razão.
que a gente fala, né? Na primeira infância, realizam tarefas cognitivas de forma mais precária e encontrou-se que seu apego é inseguro. Mais tarde, na infância, seus problemas emocionais tendem a persistir. Também tem fonte. Na extremidade intrusiva, ou seja, no autoritarismo, há outro tipo de mãe que também pode estar deprimida, mas que está muito mais furiosa, mesmo que apenas de modo encoberto. Esse é o tipo mais expressivo de mãe que, em algum nível, ressente as demandas com o bebê e sente hostilidade em relação a ela. Ela pode transmitir isso ao bebê, ao pegá-lo abruptamente ou segurá-lo com firmeza. No entanto, ela em geral está muito envolvida ativamente com ele de modo insensível e costuma interferir nas iniciativas do bebê e não interpretar os sinais que ele dá. As mães abusivas tendem a estar nessa extremidade de escala, e seus filhos também tendem a se desenvolver de forma mais precária e evidenciar apego inseguro em um modo de ser que envolve esquiva emocional ou desorganização. Felizmente, a maior parte dos pais instintivamente presta bastante atenção e tem bastante sensibilidade para com seus bebês, a fim de garantir a sua segurança emocional. Entretanto, o que parece ser mais crucial para o bebê é a extensão que os pais ou cuidadores estão emocionalmente disponíveis e presentes para ele, para receber seus sinais e regular seus estados, algo que o bebê ainda não pode fazer por si mesmo, exceto nos modos mais rudimentares, como chupar seus dedos quando está com fome ou virar a cabeça afastando-se de um estímulo angustiante. Vamos parar por aqui hoje, gente? Dá vontade de ler mais, né? De estudar mais. O que vocês acharam hoje do nosso... Esse capítulo não, essa parte até agora foi bem diferente da anterior, né? A anterior foi super técnica, cheia de nomes difíceis, cheia de elementos científicos e comprovações, isso e aquilo. E por enquanto ela tá fazendo uma grande introdução agora de informações, né? Mais traduzidas de coisas técnicas que ela vai trazendo aos poucos mais pra frente. Mas que tem muito a ver com esse olhar, resumindo aqui, muito a ver... a Isa falou que amou, que bom. Tudo a ver com seus estudos, né, Isa? Muito a ver com esse olhar do quanto a gente precisa ter esse cuidado de sermos responsivos e sermos esses autorreguladores externos das crianças sem cobrar ou exigir independência na primeira infância, tá? Muito bom, amei. Ai, que bom. Que bom, gente, eu também adoro. Tem umas partes do livro pra frente que são super difíceis. Eu vou adorar estudar com vocês, que vocês vão me ajudar a esmiuçar melhor e tentar trazer de forma mais simples. Mas, por enquanto, estamos indo bem, né? Eu acho que o resumo maior até agora, a gente vai falar da regulação precoce no próximo encontro. O resumo geral até agora é a gente ter esse cuidado mesmo de entender que bebês humanos precisam da nossa responsividade no começo da vida. Eles não precisam aprender nada sozinhos, tá? Vamos cuidar disso. A gente precisa ir dando para eles o que eles vão nos pedindo, sem nos preocuparmos em ensinar coisas agora. Já começa desde o começo a ensinar ele a dormir sozinho. Já começa desde o começo a ensinar ele a não ficar chorando para te chamar. Já começa... Gente, ele por enquanto tá só... O cérebro dele tá só buscando por sobrevivência. E tudo que a gente fizer nesse começo é muito impactante e traz muitas mensagens de como a vida funciona. Lembra que o cérebro dele tá lá, chora, e o jeito que minha mãe reage a esse choro, eu sei se isso que eu sinto é bom ou ruim, se deve ser tampado ou não deve ser tampado. Eu tô sentindo angústia por estar sozinho e eu choro e minha mãe não vem. Opa, então essa angústia eu preciso viver com ela pro resto da vida porque ninguém vai vir. Se eu fico quietinho, minha mãe vem e me dá prazer. Opa, então eu preciso engolir a minha angústia, ficar quietinho e esperar que minha mãe venha pra me dar o prazer que eu preciso. Ótimo, então já crio esse padrão no meu cérebro que eu não posso olhar pra minha necessidade, que eu preciso atender o outro, sabe? Gente, é muito interessante. É muito interessante a gente percebendo isso. É muito forte, tá? Ai, que bom, então, tomara que você crie esse novo hábito, porque é maravilhoso, né? Ler livro é uma delícia. Vai lendo aqui com a gente, vai acompanhando, daqui a pouco você se apaixona. Gente, mais algum comentário? Alguém quer deixar uma frase do que ficou mais forte hoje? Uma palavra do que ficou mais forte hoje no nosso estudo? Acho que a contribuição de vocês enriquece bastante a experiência de outra pessoa, né? Eu falei aqui pra mim o que é esse resumo, o resumo dessa parte, mas
Acho bem importante, né? Se vocês colocarem, pra mim ficou forte isso, pra mim ficou forte aquilo. Pode acender ali uma luzinha, uma atenção de alguém que participou aqui e não prestou atenção exatamente nessa parte e assim por diante. Como eu falo assim por diante, né? Eu assisti minha live esses dias e falei, nossa, eu falo bastante assim por diante. Então, estamos encerrando, finalizando. Vou esperar que a Bárbara disse que sai bastante reflexiva. Legal. A minha próxima live, então, de quinta-feira agora vai ser sobre o sono, enquanto vocês vão escrevendo. E eu vou falar sobre, especificamente, a ideia de associação negativa na hora de fazer a criança dormir. Vamos desmistificar essa ideia de uma associação negativa, tá bom? Nós vamos fazer bastante reflexão mesmo do que é negativo, o que é positivo, negativo aos olhos de quem, né? Negativo sobre o quê, sobre que tipo de desenvolvimento, que tipo de impacto, pra gente poder... Gostei muito do primeiro parágrafo do Reino das Mulheres. Ai, legal, Isa, isso é muito legal mesmo. Muito legal. E muito verdade, né? Muito verdade. Eu vi que agora você está na campanha, né? Da saúde mental materna importa. Muito importante. E o puerpério é um mundo lindo, gente. Lindamente forte, profundo, avassalador. E passei por 3 e digo que eu não passei com a qualidade que eu poderia ter passado, exatamente por essas minhas crenças, medos e por falta de conhecimento para buscar, né, esse apoio, essa entrega. E já um foi melhor que o outro, até porque eu já tinha as outras crianças que me permitiam, nas minhas crenças, né, não estar o tempo todo ali lutando contra o puerpério, porque eu não tinha tempo para lutar contra ele, eu já estava fazendo outras coisas com as outras crianças. Mas é um convite muito bonito, e que envolve muita dor, né? Porque a nossa infância traz muita dor registrada, que a gente só tem acesso de novo quando passa pela adolescência ou pelo puerpério. Maio Furtacor, Saúde Mental Materna Importa, é uma campanha muito bonita que a Isa faz parte. Quem quiser mais informações, entra em contato com ela. Estou feliz por poder fazer melhor com o meu segundo filho. Ai, Gi, que legal! Não consigo botar meu filho para dormir cedo. Vamos falar sobre isso também. Não vai ser o foco da próxima live, tá? Mas tem uma live minha sobre isso. Eu vou fazer um mini curso sobre como ajudar a sua criança a dormir mais cedo. Eu vou fazer um mini curso, logo já vai estar aí. E nós também vamos fazer um mini curso sobre telas, que nós também vamos lançar. Gente, nosso áudio curso, ele tem 32 áudios. Nosso maior áudio de todos, que ultrapassa todos os limites de tempo que a gente colocou como limite, é sobre telas. Do tanto de estudo que eu e o Dinho fizemos sobre isso, e preparamos conteúdos e tal, e assim, é muito legal esse conteúdo. E a gente vai fazer uma live sobre, um curso sobre isso também, um mini curso. Tudo bem, então? Obrigada, gente, por estarem aqui comigo, por me ajudarem nesse estudo, me ajudarem a manter essa disciplina, esse compromisso com vocês. Então, a gente começa na próxima terça, às 9h30 da manhã, tá? E a gente vai daí continuar o capítulo 2 no item o bebê e... Não. Eu voltei, né, pra falar de outras mulheres. No item regulação precoce, tá? Esse aqui vai ser o nosso próximo encontro. Gente, meu livro é todo riscado, todo cheio de post-it, que eu vou estudando, vou marcando pra depois não esquecer de falar pra vocês de alguma outra coisa que eu já li sobre isso e tal. E eu já vou colocar um aqui, que é o nosso próximo encontro, é nesse. Eu adoro, tá, gente? Se quiserem me presentear, me presenteiem com papeizinhos, papelaria, canetas coloridas, eu amo. Amo muito, não tenho, mas amo. Beijo, gente. Até mais. Obrigada. E se vocês quiserem, mandem esse estudo, convidem mais gente para participar com a gente. É muito gostoso quando as nossas amigas fazem parte, né, meninas? Porque quando a gente se encontra, a gente pode falar, nossa, aquela hora, não sei o que, aquele capítulo, aquela parte, é uma delícia. Outras mães, né, que convivem com os nossos filhos também. Beijão, até mais.